Olá, eu sou a Valesca Fernanda Pincovai, estou secretária de saúde no Sindicato dos Bancários e eu vou estar falando para todos verem. Eu sou uma mulher loira, de cabelos compridos, estou usando uma blusa azul e um óculos azul. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que são as pessoas com deficiência. E eu estou aqui hoje com a Cleide, a Maria Cleide da Cruz, que ela é dirigente do Sindicato dos Bancários, funcionária do Banco Santander, coordenadora do Coletivo Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da CUT. Boa noite, Cleide. Boa noite, Valesca. É um prazer estar aqui. Vou também estar me autodescrevendo, que é importantíssimo que todos possam verem. Eu sou uma mulher branca, cabelos negros, estou com um batom, estou vestida com um casaquinho branco e uma camiseta com listras coloridas. Atrás de mim tem uma biblioteca com alguns livros. Um prazer imenso estar aqui, Valesca. Eu estou também com a Camila Marques da Silva Leite, que é funcionária do Banco Santander e dirigente da CONTRAF, nossa Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Boa noite, Camila. Boa noite a todos em casa. Também vou fazer a minha autodescrição. Eu sou mulher, branca, cabelos marrons, estou vestida com uma blusa verde, meio cor de terra, e é um prazer imenso estar aqui. Sejam bem-vindas. Cleide, a gente tem aí uma pesquisa, né, que foi feita, e que a realidade da categoria bancária hoje são de 16 mil trabalhadores, pessoas com deficiência, né? E o que eu queria saber de você? Eu queria saber de você como você enxerga essa realidade dentro da categoria bancária. A gente sabe que tem uma lei, né, que faz com que as empresas contratem de 2% a 5%, acho que é isso, depois você pode estar explicando direitinho. E a gente queria saber se essa lei é cumprida, como é essa realidade desses trabalhadores, como que eles convivem dentro do local de trabalho. Acho que você pode estar aqui expondo para a gente. Bom, Valesca, isso é muito importante porque hoje nós temos uma lei chamada Lei de Cotas, né, que é a 8213 de 91, né? Essa lei, ela obriga as empresas a contratarem 5% ou mais do seu quadro com vagas indicadas aos trabalhadores e trabalhadoras com deficiência, né? Essa lei, ela é muito importante para todas as pessoas com deficiência estarem incluídas no mercado de trabalho. Felizmente existe essa lei, mas se a gente fosse um país realmente inclusivo, né, que não fosse cheio de preconceito, um país capacitista, principalmente as empresas, que a gente fala que o capital ele é capacitista, né? Ele escolhe a deficiência. As pessoas com deficiência, elas não são escolhidas por elas serem pessoas, e sim pela deficiência. Mais de 40% destas vagas são contratadas pessoas com deficiências físicas. Olha o absurdo. Elas escolhem a deficiência, né? Por quê? A deficiência física. A empresa ela acha que ela vai ter um custo, né, para adaptar um programa, um computador, uma acessibilidade maior com aquelas pessoas que tenham a deficiência visual ou auditiva. Para eles não vê como um investimento, eles vê como um custo. Infelizmente, essa é a realidade. Então, a empresa ela já coloca barreiras na contratação, né? Infelizmente, as empresas hoje elas pensam no capital, elas não pensam na inclusão, elas não pensam na igualdade e equidade.
Inclusive, quando as empresas contratam, incluindo os bancos, porque quantas vezes, Valesca, você chegou numa agência, você já viu um trabalhador com deficiência ali na frente? Não tem, não existe. Por quê? Eles estão lá atrás, né, lá no departamento, trabalhando escondido. Por quê? Infelizmente, tem esse preconceito. Né? As empresas, eles querem um marketing, né? Eles veem a sua beleza física, elas não veem o seu trabalho. Infelizmente, nós vivemos em um país que discrimina, um país capacitista, e as empresas, incluindo os bancos, são assim. Eles contratam porque são obrigados, eles não veem que a pessoa ela é qualificada, ela tem capacidade. Uma das barreiras, inclusive, que eles alegam que as pessoas com deficiência, elas não têm curso superior. E isso é uma mentira descabida. A maioria das pessoas com deficiência, hoje, tem curso superior, sim, e o que falta realmente é a oportunidade do primeiro trabalho para as pessoas estarem mostrando isso, que elas são qualificadas, sim, e têm toda a capacidade de estar realizando qualquer tipo de trabalho com toda a qualidade, mas ela também precisa ter um trabalho que seja que dê aquela acessibilidade, a ergonomia que a empresa ela tem que dar a esse funcionário, a esse trabalhador ou trabalhadora com deficiência, para ela possa realizar o seu trabalho com toda a dignidade possível e que merece. Você falando de dignidade e de ergonomia, né? Então eu queria saber um pouco disso, Camila. A questão da ergonomia, as empresas contratam, né? E eu vi algumas realidades, vi mais em bancos, porque como eu trabalho, sou funcionária de um banco, eu acompanhei de perto isso, e a gente vê que a pessoa é contratada e quando ela chega no local de trabalho, ela não tem o local adaptado, né? A gente vê muito disso. Eu peguei uma contratação de uma pessoa que ela não falava numa área e que ninguém conseguia conversar com ela, né? E as pessoas se comunicavam escrevendo bilhetinhos para ela poder responder. Então ela se sentia constrangida com isso. E a gente sabe que acontece isso ainda. Como que é isso hoje dentro dos bancos, né? Dentro das empresas? Eles têm capacidade de estar contratando essas pessoas e dar um ambiente adequado. Só que a gente sabe que isso não acontece. É isso mesmo? Bom, Valesca, eu posso até, na verdade, dar um exemplo. Porque eu fui liberada em outubro do ano passado pelo banco. Eu entrei como sindicalista em março do ano passado, faz um ano. E onde nós sentávamos lá, era eu e uma outra pessoa com deficiência que ela não escutava. E ela não conversava com ninguém lá, com ninguém. Quem falava com ela, que conseguia se comunicar com ela, era minha chefe e eu. E eu que conseguia conversar assim com ela, mas também era só isso. E assim, eu via que faltava isso mesmo, que infelizmente, na verdade não só os bancos, mas principalmente aqui falando como bancária, é que o banco quer que nós, pessoas com deficiência, estejamos ali para cumprir as cotas, nada mais. Eu já trabalhei em agência bancária e era a mesma coisa que eu sentia, que eu estava ali para cumprir cota. Eu não estava ali como uma trabalhadora igual a todos. Foi sempre essa minha luta, sempre para mostrar para todo mundo, pô, eu também posso fazer, eu também sou capaz,
Não é a minha deficiência que vai me limitar de resolver problemas e tal, mas não é exatamente assim que a contratação dos bancos, o RH dos bancos vem. Então, quando você fala da pessoa, a pessoa é capaz, né? A gente vê muito preconceito em relação a isso. Então, acho que além de não ter a ergonomia, a gente não tem pessoas preparadas para estarem recebendo, para estarem conversando com essas pessoas. A gente vê muito preconceito, e mesmo voltando na realidade dos bancos, né, que eu também acho que não é só os bancos, é a questão do país mesmo, a realidade nacional, né, Cleide? Mas, assim, na realidade dos bancos, a cobrança de metas, né? Eles cobram metas e eles não conseguem dar a meta adequada para cada pessoa. Eles simplesmente estipulam as metas, né? Não sabem a necessidade daquela pessoa, se ela tem condição de fazer ou não, de como é a realidade dela, a realidade do local. E na hora da avaliação, eles avaliam todo mundo igual, no mesmo nível, e as primeiras pessoas a serem dispensadas dos bancos, que eu estou falando dos bancos, mas que das empresas também, são as pessoas com deficiência, né? E eles, da mesma maneira que eles contratam, depois eles dispensam, que falam que a pessoa não bate meta, que a pessoa não tem capacidade, que a pessoa como que ele vai falar? Não atingiu o objetivo, né? Que ela não performou. Né? Eles falam muito disso, performance inadequada, só que não respeita aquela pessoa em si, né? Então, acho que falta isso também, não falta, Cleide? Então, exatamente, Valesca. Nós passamos por um período muito crítico, que foi a pandemia. E nós sabemos que durante a pandemia foram demitidos várias pessoas com deficiência, vários trabalhadores com deficiência, e continua sendo até hoje. Inclusive, isso também pode não parecer, mas as pessoas com deficiência também são demitidas e, infelizmente, também estão sendo terceirizadas, né, nos bancos, né, ainda que esteja na lei de cotas, mas elas estão sendo terceirizadas e precarizando os trabalhadores. Como bem disse a Camila, às vezes você tem todas as condições para estar elaborando um trabalho, concluindo um trabalho, mas por você estar ali por uma lei, né, eles não te dão o valor necessário. Os trabalhadores com deficiência são desvalorizados. Você pode estar, a pessoa com deficiência pode estar fazendo o mesmo trabalho que o seu coleguinha sem deficiência, mas esse trabalhador, ele raríssimas vezes vai conseguir subir de cargo, ter uma promoção, ter um salário decente, mas o outro colega que faz o mesmo trabalho, ele vai ter essa oportunidade. Por quê? Ele não tem uma deficiência. Então, existe uma discriminação tremenda dentro dos bancos, e eu vou jogar até um pouquinho lá para as outras empresas, porque são iguais para todos. Quando a gente se trata dos trabalhadores e trabalhadoras com deficiência, são discriminados, inclusive também dentro do banco e de outras empresas. Repito, quando a pessoa, um trabalhador que não tem deficiência, ele dentro do banco adquire uma deficiência, o que as empresas fazem? Eles colocam eles naquela lei de cotas. Aí o que eles são? Reabilitados. Mas isso assim, é vergonhoso, vou usar essa palavra, porque olha que absurdo. A empresa contrata uma pessoa sem deficiência, a empresa lesiona e a empresa coloca aquele trabalhador numa lei, né, direcionada para a pessoa com deficiência. Ou seja, a empresa, ela lesionou, ela causou uma deficiência naquele trabalhador e simplesmente colocou ela na lei de cotas, tomando uma oportunidade de pegar uma pessoa que sempre foi deficiente lá fora para estar incluindo dentro do quadro de trabalho da empresa. O Ministério do Trabalho, eles têm que ter uma fiscalização maior dentro dos bancos, dentro de qualquer empresa, porque a realidade, nós temos um número aqui
que hoje provavelmente deve ser maior. Eu tenho os dados hoje, né, os dados da Informação Estatística da Inspeção do Trabalho do Brasil, que é de 2020, nós não temos ele atualizado. E eu vou falar para vocês, em questão nacional, olha só que absurdo. Na área administrativa pública, são 12% de contratação de pessoas com deficiência. As empresas públicas e sociedade mista é aquela, um exemplo, a Petrobras, né? São 53%. E as empresas privadas, que são bancos, entre outros, 50%. Olha, mas Cleide, não está bom esse número? Vou lembrar, esse é um dado de 2020. Se somar o Brasil como todo, nós não chegamos a nem 50% de 100% de todo o Brasil. Ou seja, no Brasil inteiro nós temos 49% somente de contratações de trabalhadores e trabalhadoras com deficiência. Então, a gente tem que mudar essa realidade, né? A gente tem que ter o Ministério Público fiscalizando, nós temos que ter o sindicato, nós temos que ter o DIEESE, né? Nós temos que ter uma punição mais severa contra essas empresas que praticam esse absurdo, né? Discrimina e não contrata as pessoas com deficiência para estar fazendo um trabalho laboral. Então, hoje, infelizmente, nós vivemos num mundo que ainda discrimina. Discrimina por você ter uma deficiência, né? Discrimina por você ser negro, né? Tudo ele discrimina. Então, assim, hoje, infelizmente, a sociedade, né, como um todo, né, ela é capacitista. Mas o mundo de trabalho, ele ainda é pior, né? Porque ele não escolhe a pessoa, ele escolhe a deficiência. Você tem uma deficiência física, mas você tem os 2 braços, 2 pernas. Que legal, é você. Mas depende da deficiência física. Se você não tiver um braço também, vamos pensar, vamos analisar. Então, é estética. Infelizmente, a deficiência hoje é escolhida primeiro do que a pessoa, primeiro do que a capacidade da pessoa estar realizando o seu trabalho dignamente. Você falando um pouco voltando a falar um pouco da lei, da fiscalização, né? O que a gente vê são relatórios das empresas dizendo que cumprem a cota, né? Está estabelecida por lei. Mas o que fica na cabeça da gente, será que é cumprida essa cota? Que você mesmo disse, você vai numa agência bancária, você não vê uma pessoa com deficiência ali na linha de frente. Onde que estão essas pessoas? E a gente vê muitos funcionários que são as pessoas com deficiência sendo demitidos, e aí quando a gente questiona, eles falam, não, a gente está preenchendo essa vaga onde? É preenchida? São preenchidas essas vagas mesmo? Como que é essa fiscalização hoje, Camila? Como a Cleide mesmo havia falado, por exemplo, uma empresa tem 100 funcionários, aí ela precisa contratar 5 que são deficientes, mas às vezes ela não encontra nem sequer 2. E assim, muitas vezes algum funcionário acaba desenvolvendo algum tipo de LER, que é lesão por esforço repetitivo, ou DORT, e aí ele não era uma pessoa com deficiência, mas aí, por incrível que pareça, ele passa a ser. São mecanismos para burlar a lei, né? E assim, a gente sabe que existe uma multa, principalmente em banco, que eu não sei a quantidade exata, a Cleide pode falar para a gente, que um banco precisa ter, mas se não tiver, aí o banco é multado. Mas é exatamente por isso que acaba acontecendo das multas não serem aplicadas. Porque muita gente que não é deficiente, que não possui a deficiência, acaba desenvolvendo algum tipo de lesão, e aí eles já jogam
como pessoa com deficiência. Cleide, a Camila está colocando que a questão da lei que é de 2% a 5%, como ela colocou. Acho que depende da quantidade de funcionários, né? E depois você pode estar esclarecendo. E ela colocou a realidade nacional aqui. E assim, uma coisa muito importante que ela falou é a maneira que os mecanismos que as empresas encontram para burlar a lei, né? E que a gente tem que pensar como que a gente faz de fato que tenha essa fiscalização, porque aconteça essa fiscalização. Porque os bancos mesmo pegam as pessoas que adoecem, né? Com LER, que é a lesão por esforço repetitivo, e joga nessa cota de pessoas com deficiência. Como que a gente faz, né, para poder impedir que isso aconteça e que eles burlem essa fiscalização e que a gente não consiga, que a lei seja cumprida de fato? Como que você vê isso? Valesca, isso só tem uma solução, que realmente tenha a fiscalização do Ministério Público do Trabalho, né? Nós passamos por um período aí de pandemia, nós não temos os dados atualizados de 2023, mas nós sabemos que existe um absurdo aí que as empresas, né, contratam o trabalhador, adoece o trabalhador e reabilita esse trabalhador. Então, nós precisamos que o Ministério do Trabalho realmente tenha uma fiscalização mais eficaz dentro dessa questão, né? Que nós precisamos desses dados, né? Inclusive, nós como sindicato também pedimos os dados. Dificilmente os bancos nos passam esses dados, né? Então, tem que ter uma lei mais árdua. Enquanto não tiver uma lei mais árdua, o árduo que eu falo é quando dói no bolso, né? Uma fiscalização mais árdua do Ministério do Trabalho, eles ainda vão ocultar esses dados, que a gente sabe que devido à reforma da terceirização, devido à reforma trabalhista, né, vira uma festa aí. Então, nós queremos saber qual o resultado realmente das contratações hoje, em 2023. Então, é necessário uma fiscalização maior quanto ao cumprimento e à contratação desses trabalhadores com deficiência, né? A gente fala da lei, da questão da contratação. O que a gente poderia estar pensando, né? Assim, para estar passando para o pessoal que está assistindo lá, a realidade hoje da inclusão no país, né? Com tudo isso que a gente está colocando, as dificuldades que vocês encontram no mercado de trabalho, a dificuldade das pessoas assumirem, né, que tem esse problema, porque que a gente vê é uma coisa mascarada, a sociedade como um todo vendendo a inclusão, e a gente sabe que a realidade não é essa, infelizmente. Como que a gente pode alertar as pessoas e explicar o que vem acontecendo, até para que todo mundo junto cobre da sociedade, cobre do governo, né, medidas que de fato façam com que essa inclusão aconteça, Camila? Então, Valesca, o papel do MB, não só do MB, também do sindicato dos bancários, e a gente está aqui para alertar. Nós queremos que a população em geral saiba que tem com quem contar, né? Principalmente porque assim, atingir metas, tem muitas coisas que precisam ser discutidas, porque por deficiência, na verdade não só por deficiência, existem muitos outros tipos de preconceitos que precisam ser discutidos. No nosso caso, é a deficiência que a gente está falando aqui, mas existem muitos outros tipos de preconceitos que precisam ser discutidos, que precisam de um debate mais sério, mais amplificado, para que a gente possa alertar a sociedade como um todo. Tá, acho que é a questão da diversidade como um todo, né, que a Camila está colocando, que é um debate muito importante, que a gente tem que fazer entrar na cabeça
do povo, na cabeça da sociedade como um todo para que aconteça, né, Cleide? Você também acha isso? Sim, com certeza. As pessoas com deficiência, elas são excluídas da própria sociedade, né? A gente fala tanto em empresa, mas infelizmente a sociedade, eles ainda, no século que nós vivemos, eles não entenderam que existe pessoas com deficiência, né? É até interessante, Valesca, que pensar que nenhuma pessoa é igual a outra. Eu posso gostar do verde, mas a Valesca pode gostar do vermelho, mas ela tem que respeitar, né? Então, isso é uma discriminação, né? É o capacitismo de uma sociedade que tem mais de 50 mil pessoas com deficiência, algum tipo de deficiência. Esse número pode ser mais, né? Mas elas ainda não entenderam que ser uma pessoa com deficiência é uma pessoa normal também, né? Infelizmente, isso acontece na sociedade. Por isso que é tão importante no mundo do trabalho, além da gente cobrar essa fiscalização da lei de cotas, a gente ter regras de punição mais severas. Também tem o sindicato, né? Vou falar exclusivamente do nosso sindicato aqui dos bancários. Eles também, nas negociações coletivas, eles também têm cláusulas específicas direcionadas a essas pessoas, a esses trabalhadores com deficiência, que são importantíssimos. Tem uma cláusula que no Santander, e espero que hoje, a partir de agora, né, se estenda tanto para os outros bancos, né, que é uma cláusula que diz que o trabalhador com deficiência, ele tem abono do dia para fazer a manutenção do aparelho que ele usa, a órtese, a prótese, o aparelho auditivo, a cadeira de rodas, porque muitas vezes o que acontece, o trabalhador não é calçado por nenhuma cláusula, ele deixa de fazer a manutenção de um único aparelho que ele tem que usar, né? As pessoas, inclusive, usam um termo portador, né? Eu porto essa caneta, né? Eu não porto essa caneta. Então, o trabalhador tem uma deficiência, ele não pode tirar aquela deficiência, né? Então, é importantíssimo que os sindicatos tenham as cláusulas específicas. No caso do Santander, é um avanço. A nossa luta, né, é levar para os outros bancos. Inclusive, existe um projeto de lei, que é o projeto 6262 de 2019, que é exatamente isso que diz que o trabalhador pode se ausentar para fazer manutenção dos seus aparelhos ortopédicos ou auditivos. Então, nossa luta aqui como um todo é lutar e tentar ampliar esse projeto, aprovar esse projeto, o 6262, e ele se tornar lei para que sirva não somente para o banco, mas como todas as empresas em geral, para que o trabalhador com deficiência não tenha medo, porque muitas vezes o que acontece? O trabalhador tem medo de fazer a manutenção e voltar e o chefe mandar ele embora. Isso acontece também com as pessoas sem deficiência hoje, né? Mas ele calçado por uma lei é diferente. Ele sabe que ele precisa daquele aparelho funcionando, precisa daquela órtese, prótese, a cadeira de roda, porque é a locomoção dele trabalhar. Sem aquilo ele não consegue trabalhar, né? Então é uma condição que ele precisa ter qualidade e dignidade. Isso é digno, né? Da pessoa ter uma qualidade para estar indo, se deslocando da casa até chegar no trabalho. Inclusive, nós sabemos que nossas cidades, né, é cheio de buracos.
A partir do momento que o trabalhador sai para ir trabalhar, ele já vai encontrar uma calçada, uma rua, né, esburacada. Os nossos transportes não são muito de qualidade. Então, essas barreiras latitudinais também são obstáculos. Então, o trabalhador, desde que sai do portão da casa dele até o trabalho, ele tem essa barreira, né? E aí, dentro do trabalho também, tem a discriminação, o capacitismo. Então, é horroroso isso, né? Porque realmente o trabalhador vive o tempo todo na autodefensiva, né? Procurando qual é o obstáculo menor, porque realmente nós ainda não somos um país inclusivo, né? Então, tanto a empresa, eles têm que dar a ergonomia para que aquele trabalhador com deficiência faça um trabalho com dignidade, que é o mínimo que todas as pessoas precisam, né? Então, toda essa luta é uma luta que é diária. Então, e essa luta é de todos, não só das pessoas com deficiência. Enquanto nós não tiver empresas que realmente vejam os trabalhadores com deficiência, primeiro a pessoa e não primeiro a deficiência, a gente ainda a gente vai continuar retrocedendo, né? Então, mas a luta é diária, Valesca, e é isso. A gente tem todo esse obstáculo e é por isso que a gente tem que ocupar todos os espaços necessários que nós consigamos e dizer não à discriminação, não à exclusão, né? E então, espero que daqui para frente, né, a gente continue mobilizado, que a lei se torne, se aprove, para a gente ter um mínimo de dignidade para todas e todos os trabalhadores e trabalhadoras com deficiência em todos os campos, todas as empresas. Então, infelizmente, nosso tempo está acabando, Cleide. Foi muito legal estar com você, com a Camila aqui. É um assunto muito importante, um assunto que o sindicato sempre vai estar com as portas abertas para estar debatendo, a questão da inclusão, da diversidade, um tema que a gente não pode nunca deixar de lado, tem que estar sempre em pauta. Então, eu agradeço a presença de vocês. Passar para a Cleide agora e também ressaltar que a Cleide ela foi convidada para o Conselho de Desenvolvimento Social do Governo Nacional, né, Cleide? Parabéns, Cleide. Acho que a gente vai estar bem representada lá e obrigada por esse debate. Obrigada. Estou muito feliz de estar fazendo parte desse conselho, né? Para mim é uma honra. Estar levando o nome do nosso sindicato, nosso querido sindicato dos bancários de Osasco e região. E é uma oportunidade para a gente levar esse tema tão importante, né? E dar mais visibilidade e falar, gente, as pessoas com deficiência existem, elas são capacitadas, né? E não a exclusão, sim a inclusão e que possamos acreditar em um mundo mais igualitário e justo para todos e todas. Muito obrigada, Valesca, obrigada Sindicato dos Bancários, para mim é uma honra estar aqui. Boa noite a todos e todas e até o próximo Momento Bancário.